Muito antes das pirâmides do Egito tocarem o céu, antes de Roma sonhar com impérios, já existia uma civilização que transformava o barro em palavras, moldava o curso dos rios e o caos em ordem. Escondida nas areias do tempo, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu a primeira grande sociedade da história, os Sumérios. Eles inventaram coisas que você usa todos os dias, mesmo sem saber. A escrita, a contagem do tempo como conhecemos, a ideia de cidade, de lei, de história escrita. Mas como um povo tão antigo deixou este legado tão impressionante? E por que quase ninguém fala sobre eles? Neste vídeo você vai descobrir como os sumérios moldaram o mundo como conhecemos e por que seu legado continua vivo, mesmo 5.000 anos depois. Poeira das Eras, onde o passado ganha vida. Por volta de 4.500 anos antes de Cristo, enquanto a maioria do mundo vivia em pequenos grupos nômades, uma sociedade extraordinária florescia na região que hoje conhecemos como o sul do Iraque. Os sumérios não apenas se estabeleceram, eles prosperaram. Construíram as primeiras cidades da história, Ur, Uruk, Eridu e Nippur. Nestas metrópoles antigas, milhares de pessoas viviam em estruturas urbanas organizadas, com templos monumentais chamados zigurates, que se erguiam em direção aos céus. Mas quem eram essas pessoas? De onde vieram? Seus textos mencionam que chegaram de fora, mas não especificam de onde. Sua língua não se relaciona com nenhuma outra conhecida, um completo isolado linguístico. Os sumérios chamavam a si próprios de Sag-Giga, que significa literalmente o povo de cabeças negras, uma referência à sua característica física de cabelos escuros. Também se referiam a si mesmos como habitantes de Kendir, que era o nome que davam à sua própria terra. O termo sumérios é uma denominação moderna, derivada do acádio, que posteriormente foi adotado pelos estudiosos modernos para se referir a esta civilização. Vestiam-se com lã de ovelha em trajes simples para os camponeses e elaborados para a elite. A sociedade era rigidamente estratificada. No topo, reis, que alegavam governar por mandato divino. Abaixo deles, uma poderosa classe sacerdotal que intermediava a relação entre deuses e homens. Depois vinham escribas, artesãos e comerciantes. Na base da pirâmide social estavam camponeses e escravos, que compunham a maior parte da população. As mulheres sumérias, surpreendentemente, gozavam de direitos consideráveis para a época. Podiam possuir propriedades, conduzir negócios e até mesmo servir como sacerdotisas. Cada cidade suméria funcionava como uma cidade-estado, com seu próprio governante e seu deus patrono. Esta fragmentação política levava a frequentes guerras por território e água, recursos preciosos na Mesopotâmia. Eventualmente, surgiram reis que unificaram diversas cidades sob seu domínio, como o lendário Gilgamesh de Uruk, cuja vida inspirou a mais antiga obra literária conhecida. Para entender os sumérios, é essencial mergulhar em sua rica mitologia, um universo fantástico que inspiraria posteriormente as religiões babilônica, assíria e indiretamente aspectos das tradições bíblicas. Os sumérios acreditavam que o universo era formado por uma grande montanha cósmica. No topo residiam os deuses, no meio os humanos e abaixo o submundo. Antes mesmo da existência do céu e da terra, existia o Abzu, o oceano primordial de água doce, e Tiamat,
o Mar Salgado. Da união destas águas primordiais surgiram os primeiros deuses. No panteão sumério, cada divindade controlava aspectos fundamentais da existência. An era o deus do céu, Enlil, o senhor do ar e da tempestade, Enki, o mestre das águas doces e da sabedoria, e Nintu, a deusa mãe da terra. Inanna, conhecida posteriormente como Ishtar, governava o amor e a guerra, uma deusa de contrastes e poder tremendo. Utu, o deus sol, trazia luz e justiça ao mundo. Um dos mitos mais famosos conta como Enki salvou a humanidade do dilúvio enviado por Enlil para destruir os barulhentos humanos. Instruindo o herói Ziusudra, equivalente sumério de Noé, a construir uma grande embarcação, Enki garantiu a sobrevivência da espécie humana, um relato que precedeu em mais de 1000 anos a história bíblica do dilúvio. Os zigurates eram enormes estruturas em forma de pirâmide escalonada e serviam como ponte entre o mundo dos homens e o reino divino. No topo de cada zigurate havia um templo onde os deuses supostamente descansavam quando visitavam o mundo mortal. O povo acreditava que foram criados para servir os deuses, cultivando alimentos e oferecendo sacrifícios para mantê-los satisfeitos e afastar catástrofes. Curiosamente, alguns textos sumérios, como o Enuma Elish, sugerem que os humanos foram criados a partir do sangue de um deus rebelde misturado com argila, para serem trabalhadores que aliviassem os deuses de seus fardos. Uma visão muito menos idealizada da criação do mundo do que encontramos em mitologias posteriores. Este rico universo mitológico não era apenas religião, era ciência, filosofia e psicologia, tudo combinado. A forma como os sumérios compreendiam os elementos, as estrelas e os ciclos naturais estava intrinsecamente ligada à sua mitologia. E quando escreviam sobre deuses e heróis, estavam também processando questões fundamentais sobre poder, moralidade e o sentido da existência humana. E este é apenas o começo do legado deste povo extraordinário. Além de suas crenças, os sumérios revolucionaram praticamente todos os aspectos da civilização humana. Imagine viver em um mundo onde não existe escrita, onde cada conhecimento, cada história, cada cálculo depende apenas da memória humana. Este era o mundo antes dos sumérios. Por volta de 3400 a.C., eles criaram algo revolucionário, a escrita cuneiforme. Utilizando uma cana em formato de cunha, pressionavam marcas em tabletes de argila úmida que, ao secarem, preservavam informações por milênios. Era um sistema completo que podia expressar ideias abstratas, registrar transações comerciais, decretos reais e até literatura. Pense nisso. Quando você envia uma mensagem digital hoje, você está participando de uma cadeia ininterrupta que começou com esses tabletes de argila há mais de 5.000 anos. Por volta do ano de 3500 a.C., enquanto a maioria da humanidade carregava tudo nas costas ou arrastava sobre troncos, os sumérios tiveram uma ideia simples que mudaria para sempre nossa relação com o espaço e o movimento: a roda. Inicialmente usada em olaria, logo perceberam que, combinada com o eixo, poderia revolucionar o transporte. As primeiras carroças sumérias permitiram o transporte de mercadorias pesadas por grandes distâncias, com uma eficiência nunca antes vista. Da carroça dos sumerianos aos automóveis modernos, dos relógios mecânicos às turbinas industriais, a simples ideia de uma roda girando em torno de um eixo se multiplica em infinitas aplicações que movimentam nosso mundo até hoje.
Olhe para o seu relógio. Observe como dividimos o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos. Este não é um sistema decimal, é sexagesimal, de base 60, uma herança direta dos matemáticos sumérios. Eles desenvolveram esse sistema porque 60 tem muitos divisores, tornando cálculos fracionários mais simples. Quando a noite caía sobre as cidades sumérias, astrônomos sacerdotes subiam aos topos dos zigurates e observavam os céus com uma precisão surpreendente. Registraram os movimentos planetários, previram eclipses e criaram os primeiros calendários precisos baseados nos ciclos lunares. Entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios desenvolveram técnicas agrícolas revolucionárias. Construíram canais de irrigação complexos que transformaram terras áridas em campos férteis. Através de sistemas de dique e reservatórios, controlavam as enchentes sazonais, usando a água e o limo nutritivo para suas plantações. Essa engenharia hidráulica permitiu que uma pequena porcentagem da população alimentasse cidades inteiras, liberando outras pessoas para se tornarem artesãos, sacerdotes, escribas e governantes. É uma ironia cruel da história que parte dessa mesma região, outrora conhecida como Crescente Fértil, hoje sofra com problemas de desertificação e escassez de água. Muito antes do famoso Código de Hammurabi, os sumérios já possuíam sistemas legais sofisticados. O Código de Ur-Nammu, criado por volta de 2100 a.C., é o mais antigo conjunto de leis escrito conhecido. Estas leis buscavam proteger os mais fracos contra os mais fortes e estabelecer compensações justas para danos. Conceitos como presunção de inocência e direito ao julgamento já estavam presentes nessas primeiras tentativas de codificar a justiça. Quando o juiz bate seu martelo em qualquer tribunal do mundo de hoje, está participando de uma tradição jurídica, cujas raízes mais profundas encontram-se na antiga Suméria. A distância entre nós e os sumérios é de cerca de 6.000 anos, um abismo temporal imenso. Apesar disso, quando você usa dinheiro, marca uma reunião usando horas e minutos, lê um livro, viaja no seu carro, você está vivendo em um mundo que teve origem na antiga civilização suméria. Os sumérios construíram o alicerce sobre o qual todas as civilizações posteriores ergueram suas estruturas. Babilônios, assírios, egípcios, gregos, romanos, todos se beneficiaram e expandiram o conhecimento que nasceu entre os rios. As maiores revoluções tecnológicas raramente partem do zero. São evoluções de ideias anteriores. E no início de quase todas as inovações tecnológicas do ser humano, encontramos as impressões digitais dos sumérios. Como pôde uma civilização tão fundamental para a nossa história desaparecer de nossa memória coletiva? Os sumérios não apenas precederam os grandes impérios da antiguidade, eles os possibilitaram. Talvez seja a hora de reconhecermos nossos verdadeiros ancestrais intelectuais, pois quando olhamos para o futuro com suas promessas de inteligência artificial, exploração espacial e novas fronteiras tecnológicas, estamos, na verdade, seguindo caminhos que começaram a ser trilhados há milênios, nas antigas cidades da Mesopotâmia. E este é apenas o começo da história. Quais outros segredos ainda estão enterrados nas areias do antigo Oriente Médio? O que mais podemos aprender com aqueles que nos ensinaram a escrever nossa própria história? Deixe nos comentários a sua opinião. E se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.